Está no ar o podcast que vai tocar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou. E este é o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu nunca ouvi um sermão que fale sobre cuidado com o meio ambiente. Fala galera, eu sou o Vini e vou te dizer que hoje eu vou adotar uma estratégia. Eu só vim aqui para ouvir o Pastor Marco. Valeu! Essa estratégia você usa toda vez que grava com ele. E dá certo, o time tá ganhando do se mexe. Ai. Fala galera, eu sou o Marlon, tô aqui novamente com vocês, um prazer gravar com vocês e eu vou na linha também do Guto. Eu confesso, nesses anos todos de Convenção Batista, só um ano que a Convenção Batista Brasileira trabalhou cuidado com a natureza. Esse que é um tema que não dá muita moral, não. Logo você que é líder denominacional falar isso. Futuro presidente da Convenção Batista Brasileira. Esclarece isso daí. Professor do CETEBS. Seminário Batista Capixaba. Mano. Quem falou tem muita propriedade. Não que o Guto não tenha, porque o Guto também tem muita propriedade. Ultimamente o que eu não tô tendo é propriedade, cara. Eu vou falar igual um pastor amigo meu, Daniel Rosa, o Marlon, que pastoreia uma das igrejas que é um dos pilares de Vitória. Né? Tem muito know-how pra falar isso. Baluarte da denominação. E aí, pessoal, eu sou Leia e eu tô aqui para falar que quem foi mensageira do rei aprendeu sobre mordomia nos 5 ideais, né? Do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Mas nunca fomos ensinadas a cuidar da terra que o Senhor nos deu. Nossa, só crítica pesada essa daí, hein? A gente tá aqui mais uma vez para falar do John Stott, o discípulo radical, hoje com a companhia ilustre do nosso querido pastor Marlon, que fazia tempo que não aparecia por aqui, e agora tá aí de volta para falar desse assunto que não é tão falado assim nas igrejas hoje em dia. Pastor Marlon, fica à vontade aí, pode dar um salve pra galera. Salve, galera. Bom estar aí de volta. Vamos poder gravar com vocês e caminhar nesse diálogo aí do John Stott. Vamos lá, galera. Vou fazer uma breve introdução aqui do nosso livro, do John Stott. A gente já está aqui no capítulo 4 e lembrando que se você não ouviu nenhum dos episódios que a gente já gravou, só você voltar aí um pouquinho, que tem 3 episódios já de cada capítulo desse livro, que é um livrinho, mas ele tem discussões muito interessantes que a gente não ouve por aí. Desse capítulo, inclusive, é uma discussão que a gente não ouve nas igrejas e um assunto que é extremamente bíblico, que fala do cuidado com o meio ambiente. O título do capítulo é Cuidado com a Criação, e o John Stott, ele vai falando nesse capítulo de 3 tipos de relacionamento que Deus estabeleceu para os seres humanos. E cada um dessas 3 dimensões, desses 3 aspectos desse relacionamento foi afetado pela queda, quando o pecado entra no mundo, né? E esses 3 tipos, o primeiro deles é o relacionamento com ele, com Deus. O segundo aspecto é o relacionamento com a raça humana entre si. E o último, que é o relacionamento com a terra e com as criaturas. Sim, a Bíblia fala de cuidado com o meio ambiente. É o que nós vamos conversar aqui neste episódio. E ele fala, né, ele já começa citando como um bom teólogo biblista que ele vai citar o Gênesis 3, 17 a 19, onde ele vai dizer que por causa do pecado, né, a natureza ela foi atingida. Aquela passagem que, se você é fã do filme O Livro de Eli, que o Eli cita
ele fala: maldita é a terra por sua causa. Maldita seja a terra por tua causa. Ela te produzirá abrolhos e produzirá espinhos para sempre, até que voltes à terra de que foste tirado. Porque és pó e ao pó tornarás. E que a natureza produziria espinhos e que o homem teria que comer do suor da sua testa. E aí, galera, feito todo esse disclaimer aqui, desse contexto, eu queria já lançar a primeira provocação para vocês falarem, fazendo uma citação de um pastor que já foi muito conhecido, um teólogo estadunidense chamado Mark Driscoll. Vocês conhecem o Mark Driscoll? Já ouvi, Guto. Eu não. Ele foi um pastor de uma igreja bem conhecida tempos atrás. Acho que agora está aposentado até, né? Deixa eu fazer minha pergunta clássica. Diga. Quem é o Cururu? Não, é o maluco lá, aquele maluco lá eu acho que de Seattle, né? Isso, de Washington. Eu fiz uma pesquisa aqui de uma citação que fala a igreja dele. Eu acho que é uma igreja de linha reformada, né? Presbiteriana, para a gente contextualizar bem. Esse Mark Driscoll, ele produziu umas coisas bem legais, assim, quanto à igreja, referência. Foi um tempo, né? Escreveu uns livros legais. Mas sobre essa temática de cuidado com o meio ambiente, do mandato cultural ou de mordomia, como vocês já disseram, ele tem uma citação que ele diz bem assim: eu sei quem fez o meio ambiente e sei que ele vai voltar e vai queimar tudo. Então sim, eu dirijo um SUV, que é um carro que é muito confortável, mas ele polui muito. E eu queria, fazendo essa provocação, aproveitando aqui, para perguntar para vocês. E aí, o que vocês acham? O Mark Driscoll tá certo? Deus vai queimar tudo mesmo, então não precisa ter cuidado com o meio ambiente? Queria ouvir vocês aí. Cara, posso começar? Vinícius, Leia? Pode. Eu vim aqui só pra te ouvir, rapaz. Não. Pode sim. Assim, é uma baboseira isso, né, cara? Mas é baboseira que eu digo, essa fala dele, né? Mas é essa ética protestante, entendeu? É essa ética que permeia muita gente que é envolvido pelo espírito do capitalismo, e os maiores países que produzem lixo e produzem poluição são países que tiveram em algum contato ou em algum momento histórico relação com o protestantismo ou com a fé cristã. Então, é uma incoerência. Não sei se seria incoerência ou se seria ignorância essa questão do cuidado com a terra. Como Leia citou, né, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Para essa galera que opta em ser rei e rainha nessa terra, quanto mais eles consumirem e acabarem com a terra, melhor para a ética deles, entendeu? E aí eu vou lá atrás em Agostinho, que ele vai analisar a questão da queda, e Agostinho vai trabalhar a questão da ínfima imago Dei que permanece em nós mesmo depois da queda. A queda trouxe maldição para a terra? Trouxe. Querendo ou não, o próprio texto de Gênesis 3 vai falar sobre isso. Mas ainda há em nós essa ínfima imagem de Deus, essa imago Dei, imagem e semelhança de Deus, que possibilita, então, a gente trabalhar para a preservação da terra. Só que vem o capitalismo nessa sanha e nessa vontade de querer sugar o máximo que a terra produz, ela, então, muda a nossa ética. Palma, no livro Ética Pós-Moderna, vai falar, ou ele vai citar um outro autor chamado Max Planck. Ele vai falar assim: olha, eu não concordo com os engenheiros, com tecnólogos, com essa turma toda que fez ou trouxe melhoria para a sociedade, porque esses avanços tecnológicos, eles trouxeram problemas insolúveis para a gente. E essa é a verdade, entendeu? E essa semana, Laura estava estudando para fazer prova, fez prova até hoje sobre história. E uma partezinha da matéria de história era sobre a Revolução Industrial. E ali estava, assim, dentro da matéria, falando o que as indústrias trouxeram no século XVII, entendeu? Século XVIII,
como que a Inglaterra se desenvolveu e tal, mas já na faixa etária dela já estava mostrando a discrepância entre os senhores, aqueles que cuidavam, que eram donos das indústrias, e os trabalhadores do campo. Os trabalhadores do campo mal tinham acesso a uma moradia, mal conseguiam pagar uma moradia, e os donos das indústrias moravam em casas de pedra. E o livro traz uma noção de que, assim, esse avanço tecnológico, esse avanço industrial, trouxe coisas boas, mas ao mesmo tempo trouxe coisa ruim, que é a desigualdade social. Entendeu, Guto? Então eu acho que, assim, muito do que se omite, e eu acho que há um propósito, realmente há uma intenção de não falar sobre mordomia, não falar sobre mandato cultural, não falar sobre esse ponto que o Stott trata nesse livro, é intencional. É intencional porque a gente quer explorar, e a gente quer explorar a mãe natureza, e a gente quer explorar o outro, seja através de dízimo, oferta, seja através de mãos que fazem. O que nos orienta é a exploração, seja da terra, seja do outro, entendeu? Então, é tenso você trazer uma temática dessa, sendo que já está no inconsciente coletivo de que é natural essa exploração. Agora, você falou dessa ética protestante aí, né, desse espírito do capitalismo, e também falou da Revolução Industrial. Se a gente cavar a fundo, a gente acha coisa muito mais feia, cara, nisso tudo. O país onde aconteceu a Revolução Industrial, né, a Inglaterra, que é um país protestante. Com uma igreja evangelical forte, e é o país que mais colonizou, né, no mundo aí afora, o chamado neocolonialismo, e o que... Colônia de expansão, né? O que moveu que é uma invasão e exploração desses países, foi a ganância para se produzir a indústria. E aí, ao mesmo tempo, a gente vê associado a essa exploração do neocolonialismo as missões, né? Então, é uma discussão que a gente precisa fazer, porque a igreja que estava indo evangelizar era a mesma igreja do país que estava indo colonizar, escravizar, matar. E essa lógica capitalista parece que está entranhada dentro da nossa visão do que é ser igreja, né? Uhum. A gente vê a dificuldade pessoal para achar que meritocracia tem alguma coisa a ver com o evangelho. Sim, o Vic Grieg, no livro Grito dos Pobres, é um livro que eu acho que valeria a pena todo mundo ler, porque, assim, é um apelo para a gente fazer uma profunda reflexão de que, assim, a cidade, ela tá... Eu não digo Vitória, enfim, eu digo o mundo. O mundo, ele tem esses pobres que precisam ser cuidados, sabe? E a gente não está enxergando, a gente não está vendo, não está ouvindo essas pessoas. E em contrapartida, cara, tem uma galera que ganha muito dinheiro, muito mesmo. Eu estava vendo uma pesquisa sobre questão de quantidade de bilionários em alguns países emergentes e em alguns países desenvolvidos. Se eu não me engano, se eu não estou enganado, nos Estados Unidos era cerca de 600 e poucos bilionários para aquela quantidade de habitantes, entendeu? Então a pirâmide social lá em cima, cara, é para poucos, e aqui embaixo é muito sofrimento. E a galera que está dentro da igreja, e digo mais, até de repente uma liderança que está na igreja hoje, eles galgam querer chegar lá em cima, entendeu? Eles querem, para eles não há problema nenhum dirigir uma SUV, alguma coisa desse tipo, porque é questão de lidar com o meio ambiente, lidar com a exploração do outro, isso para eles pouco importa. Por isso que, assim, nesses anos todos de igreja, de denominação, e aí não digo só batista não, mas qualquer outro tipo de denominação, você não vê essa temática sendo trazida à mesa para discussão.
Não, então, o curioso aí, fazendo uma meia-culpa, né? Esse capítulo, ele nitidamente está dentro do tema de mordomia. Cuidado com a criação envolve mordomia. E a gente, quando prega sobre mordomia, a gente fala do cuidado com as finanças. A gente vai falar muito mais disso do que do cuidado com a criação, do que sobre cidadania, por exemplo. A responsabilidade é muito nossa também, né, de poder observar isso. Inclusive, uma vez pouco tempo atrás aqui em nossa igreja, eu mencionei isso, né? Eu falei para os irmãos, olha, mordomia não é só cuidar de finanças, mordomia também é saber como que a gente dispensa o lixo de uma maneira que, ecologicamente falando, é a correta, né? A gente fala que vai jogar fora, mas vai jogar fora para onde? Eu tinha uma professora que falava isso, né? Você joga o lixo fora, mas pra onde? Você tá no planeta. Você joga o lixo fora, você tira ele da sua casa. E é por isso que, às vezes, quando tem as enchentes, o lixo volta, né? E a gente não prega sobre isso também. E aí é uma meia-culpa, né? Que em muitos casos a responsabilidade ela é nossa, né? Por que tá desse jeito, né? E é interessante que o Stott ele já vai direcionando a conversa, né? Que, como a Leia bem citou, a terra ela pertence a Deus, ele delega para a gente, mas ele não abdica dos seus direitos sobre ela, né? E ele diz como que a gente deve tratá-la. Aí, a partir desse momento, ele começa a listar alguns comportamentos que a gente deve evitar, comportamento que a gente deve ter, né? Um deles é a deificação da natureza, que seria o panteísmo. Vou aproveitar que temos um professor do seminário aqui, queria pedir, pastor, para você explicar aí para o nosso ouvinte o que vinha a ser o panteísmo. Ok. Então, a ideia do panteísmo, assim, em linhas gerais, é de você acabar endeusando quase tudo que você encontra, especialmente na questão da natureza. Então, você olha o sol, você diviniza o sol, você olha as árvores, então você vai criando deuses à medida que os seus olhos forem contemplando as coisas que a própria natureza te entrega. Entendeu? Então, você meio que vai, à medida que você percebe o mundo, você vai criando divindades. Sejam elas seres inanimados ou seres animados também, né? Racionais ou não. Você tem na Índia uma ideia panteísta, uma vivência panteísta de criar, olhar para a vaca e entender que a vaca é uma divindade para eles, entendeu? E tantas outras manifestações culturais. Tem uma missionária que a gente conhece, você conhece também, né, Guto? A Juliana, que está lá, ela conversando comigo um dia desses, falando da dificuldade que ela tem, porque tudo é divino não no sentido de ser sagrado, mas divino de entidade, de ente divino, entendeu? De você sair na rua e um espaço ter se tornado divino, tornado sagrado, e algum tipo de vestimenta ser divina, sabe? Isso, então, permeia toda a construção panteísta. E, às vezes, a gente recai também para a natureza, né? Do tipo, não vou comer esse tipo de coisa porque é da natureza, é coisa sagrada, é coisa divina. Não, Deus te deu, cara. Mas você precisa saber fazer com equilíbrio isso que Deus te deu. Deus está em todos os lugares, mas não necessariamente Deus é tudo aquilo que a gente vê. É a diferença do panteísmo e para o monoteísmo que a gente crê. Você falou do equilíbrio aí, eu lembrei de uma experiência que eu tive. A Netflix teve um filme chamado Okja, que ele tentou ilustrar a indústria da carne, como que os gados são criados para serem mortos. É uma coisa muito brutal de se ver, né? Você vê aquela realidade, ou se você quiser ter essa experiência aí, ficar assustado, entra no YouTube e digita aí alguma coisa sobre como a indústria do leite é feita, ou a indústria da carne, e você vai ficar bem horrorizado. Aí, quando a gente vê essas informações, o sentimento da gente é, não, vou parar de comer carne, dá vontade, né? Vou virar vegano.
Mas eu creio que essa não seria a resposta. Tudo bem se você quiser, por questão de saúde, se abster de carne, mas eu creio que dá para você consumir carne de uma forma equilibrada, né? Você sozinho não vai acabar com a indústria da carne. Eu lembrei de uma discussão que agora tá me vindo, de uma série que eu estava vendo, a série chamada Yellowstone, que nessa série o protagonista é um grande proprietário de terras lá dos Estados Unidos. Ele cria gado, então ele tem muita terra. A série já é uma crítica, né? A quantidade de terra que ele tem é algo absurdo. E aí aparece uma ativista militante dessa causa animal, da indústria da carne. E ela entra num debate com ele, e ela faz todo esse discurso falando que essa indústria é desumana e cruel e tarará, tarará. Aí ele vira para ela e fala assim: tá, mas você é vegetariana, né? E você acha que para plantar os legumes que você come não se desmata uma área muito grande e não morre muitos animais nesse processo? Aí ela parou assim, ficou pensativa. E aí, qual a conclusão que eu cheguei? Não existe solução fácil para esse negócio. Não existe, cara. Então, a gente precisa tentar ter uma vida equilibrada dentro do possível, porque o capitalismo transformou até mesmo o veganismo numa indústria. Guto, Hum, e eu acho interessante que isso tudo, ele advém, né, essa nossa forma de lidar com a natureza, ela advém desde o momento da queda, né, quando um começa a jogar a culpa pro outro, né, e Eva fala assim, não, mas foi a serpente que me fez comer o fruto, né, então é como se subjugasse também, né, a natureza, não, veio dessa natureza aí que você fez, então agora que a gente já não está num local maravilhoso que é o jardim, e já que a terra vai produzir só espinho, então é a minha vez agora de explorar ela até o fim, até a última gota, já que veio dela o ser que me fez cair. Como se a gente trouxesse esse resquício desse pensamento, né? E a natureza está gemendo, vou fazer ela gemer mais ainda. exatamente, exatamente. E muito interessante exatamente essa parte de gemer, né? Não sei se você vai chegar nesse ponto lá na frente, que eu nunca tinha entendido assim, dessa forma, como eu li, né? Que ele fala que ela tá gemendo porque vai nascer uma nova, né? Vai vir um novo céu, uma nova terra. Então ela geme em dores de parto. E o que a gente está fazendo sobre isso, né? E eu achei também interessante que John Stott fala que a nossa forma de cuidar da natureza e a nossa forma de lidar com a natureza deve ser para glorificar o Criador da natureza. E que eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso, né? Igual o Vini falou, né? A gente quer ser mordomo só do dinheiro, do tempo, mas e da criação, né? O que eu estou fazendo na minha casa? Se eu estou desligando as luzes, né? Se eu estou cuidando para que não haja desperdício de água. Com tudo isso, eu estou glorificando a Deus, porque eu estou cuidando da natureza, para que a gente viva de uma forma boa aqui nesse mundo também, para que eu não explore a natureza que ele fez e da qual eu também sou parte. E assim, pegando esse gancho, Leia, a gente está tão explorador e tão sendo explorado que aquele dia de descanso que foi feito para a gente, independentemente de ser o sábado ou não, a gente não se dá. Sim, ele fala também, né? A gente está tão nessa levada de que tem que produzir, fazer, consumir, que assim, a gente não para e desfruta de um descanso, de um Shabat, de um momento que Deus preparou, Deus criou esse dia pra gente, entendeu? Se a gente parar e pensar na lei mosaica, a Terra precisaria desse Shabat também. Um ano no qual as pessoas não explorariam a Terra para que ela se renovasse também. Agora, você imagina você falar isso hoje em dia para produtores de café, de milho, sabe? Pô, o Brasil é um dos grandes exportadores de trigo no mundo. Ó, vocês vão ter que ficar um ano sem produzir nada para a terra poder se restabelecer. Pô, tá maluco. Entendeu? Então, assim, a gente não faz a terra descansar, renovar, respirar
e a gente também está nesse mesmo ciclo. Essa geração que bota os workaholics como meta. Exatamente, exatamente. Tipo assim, se você não chegou lá, a culpa é sua. É isso aí, né? Entendeu? Acorde cedo. Produza mais. É aquela coisa assim, enquanto eles dormem, eu trabalho. Você vai enquanto Só deu certo pro Michael Jordan isso aí. E olhe lá que ele errou não sei quantos arremessos, entendeu, cara? Porque tava Mas com sono. é 1 em 1 milhão, cara. Entendeu? Aí é o pastor da igreja que, pô, eu só cheguei aqui porque eu dormia 3 horas só de noite, eu fazia isso, aquilo, não sei o que. Hoje a minha igreja tem 10 mil, tá? Mas você sofre de pressão alta, você tem insônia, entendeu? Você não sabe quem é a sua esposa, você não sabe sobre seus filhos, entendeu? Seus filhos talvez não estejam mais na igreja. Então, assim, hoje meu alvo é fazer aquilo que eu posso fazer pela comunidade que eu estou pastoreando e cuidar dos meus, acabou. Esse desejo de, eu quero ser a maior comunidade de fé, isso daí era quando a gente estava no tempo do seminário. Acho que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai vendo, gente, esse negócio de dominar o mundo, cara, é só para aquele desenho. Pink e o cérebro, né? Os mais novos aí não vão pegar essa referência. Aqui, a gente tava falando sobre isso antes da gravação, acho que vocês não estavam aí, vocês tinham saído para resolver alguma coisa aí no off, e eu tava falando exatamente isso com o Gustavo, que há um mês atrás eu fui no médico, e eu tenho TDAH, eu tenho déficit de atenção e hiperatividade. E aí o que acontece? O que eu vou fazendo? Eu treino todo dia, final de semana eu corro, eu pedalo, só que eu durmo muito pouco, de verdade mesmo. Assim. E eu acabo preenchendo o meu dia por conta da hiperatividade. Aí eu fui ao médico e o médico disse pra mim, se você não mudar a sua rotina, eu vou ter que tacar um remédio pra dormir. Você quer tomar um remédio pra dormir? Eu falei, não quero. Então você muda a sua rotina. Aí eu tô só apanhando, porque pra você mudar uma rotina, que já vem de anos, assim, você apanha muito. Então eu tô assim, no meu primeiro mês de mudança de rotina, eu tô conseguindo dormir mais. Aí eu tava falando com o Guto que agora eu tô no desafio de achar o meu limite da corrida. Porque antes eu tava no 220. Agora eu tô a 60. Quero chegar a andar a 80, 90. Então tem sido um desafio para mim. E a minha questão não é nem o desejo de dominar o mundo, não. É porque realmente eu tenho esse problema de hiperatividade, né? Então eu não posso, por exemplo... O pessoal pergunta assim, você fica tomando café? Eu não posso tomar café o tempo inteiro, eu não posso tomar café 1h10, por exemplo, senão eu não durmo de noite. Tem uma série de coisas, entendeu? E aí vocês falando isso aí agora, pensam um pouco muito na minha realidade, entendeu? De poder cuidar um pouco também, de encontrar o meu limite e trabalhar até um pouquinho abaixo do meu limite. Eu não preciso trabalhar no meu máximo, entendeu? Encontrar o meu limite, trabalhar um pouquinho abaixo, e vai dar certo, a gente vive bem, assim. Como eu quero viver bem, eu só quero morrer se Deus me levar, né? Eu não quero morrer propositalmente, né? Então eu tô seguindo à risca aí a orientação do médico. Dentro desse assunto, o Stott ele vai tocar aqui no ponto, que depois eu quero voltar um pouquinho atrás, mas sobre cooperação com Deus, que ele vai falar sobre a natureza e cultura. A natureza foi o que Deus nos deu, e o que nós fazemos dela é a cultura, né? E nós somos chamados para cooperar com Deus. Aí ele começa a citar um teólogo aqui, o Harry Blocker, que ele vai falar que o ápice do Gênesis 1 não é esse chamado para o trabalho, que não é o trabalho que vai dar a identidade do sujeito, mas sim o sábado. E aí eu comecei a pensar sobre isso, naquelas pessoas que a identidade dela depende do trabalho. Você pergunta, quem é você? Eu sou um médico. Eu sou um advogado, né? Eu acho que o pastor também, né? Meu nome é Pastor Fulano. Não, eu tenho teu nome, né? Sacou? Muito forte isso. Eu já vi uma lápide escrito Pastor Fulano de Tal.
Porque o sábado, o descanso, ele coloca esse sábado, o descanso, como o ápice, porque esse sábado é caracterizado pela adoração. Então, o que vai te dar sentido é a adoração a Deus, é a comunhão com Deus, é a dependência de Deus, e não o trabalho. E a nossa época, ela inverte essa lógica, né? Ela coloca o seu valor no trabalho, no que você produz. Tanto que quando você é um velhinho, você não tem mais valor e você é descartado, né, para essa sociedade. Ou quando você adoece. Não só para a sociedade, mas para a igreja também, né? Para a igreja. Tanto é que hoje muitas pessoas reclamam de que às vezes estão no seu tempo de folga, mas tem aquela sensação de que podia estar produzindo alguma coisa. Eu tô aqui, mas eu podia estar lendo 5 livros. Perdeu aquele momento de fazer nada. Não, tem uma hora... momento de você fazer nada também, você dar um descanso, de você contemplar a natureza, as aves do céu que o Senhor fez, os lírios do campo. Não, assim, eu confesso que às vezes eu evito tirar foto que eu tô fazendo no meu dia de folga, porque senão algumas pessoas não vão entender que a gente tá de folga. Tipo, ele podia estar atendendo alguém, ele podia estar preparando o sermão do domingo, podia estar visitando alguém, entendeu? Mas não sabe que isso foi feito durante a semana. Então, assim, olha só, a gente se sente culpado por aquilo que Deus nos deu, entendeu? Culpada. Né? Tipo, a Leia chegar no sábado, mas eu queria tanto que você fizesse isso lá na igreja. Não, na área de segunda a sexta. Entendeu? Nossa, mas é só... Não é só é para eu descansar, acabou. Sabe, aí assim, a gente tem que às vezes dar essa trava, porque essa loucura de trabalhar, se ocupar, isso às vezes vai entrando dentro da gente. E assim, a situação que o Vinícius trouxe é uma situação que exige realmente cuidado, manejo nesse enfrentamento e tal, mas a gente precisa denunciar esses malucos assim que pregam esse trabalho desenfreado e que você vai chegar lá, entendeu? Que quem espera sempre alcança, que você tá um passo de chegar lá, então você tem que fazer assim, cara, nem todo mundo chega lá, nem todo mundo vai chegar no final do arco-íris e vai ter o pote de ouro, nem todo mundo vai ser pastor de PIB e por aí vai. Acabou. Eu acho que isso vai deixando a vida mais leve. Uma frase motivacional aí para vocês, o Elon Musk, ele tem as mesmas 24 horas que você, mas o pai dele tinha uma mina de pedras preciosas na Namíbia. Eu amo essa frase. Tudo de bom. E ainda, pastor, vocês que às vezes, né, vão postar uma foto curtindo as férias de vocês, o pessoal ainda bota embaixo só curtindo, né, pastor? Só descansando. Não, e alguns até, tipo, na malícia, né? Exatamente. Tá curtindo com o meu dízimo, né? Nossa, que horror. Aqui, esse ano eu tive um problema com isso. Imagino. Mas o meu problema, não, assim, eu ouvi isso, né? O pastor tá viajando, fiz uma viagem. As pessoas, elas mal sabem o quanto que a gente abre mão o ano inteiro para poder conseguir fazer uma viagem por ano. Eu fiz uma reunião na igreja, tô aqui tem 3 anos e meio, e aí eu tive que ser um pouco mais duro. Eu falei, olha, vocês todos viajam, vocês viajam no meio de semana, vocês vão para a roça de vocês fazem isso, fazem aquilo, que eu não posso nas minhas férias. Ainda falei assim, e outra, no meio do ano eu vou tirar um final de semana e vou sair de novo. Mas você pode tirar 20 dias em janeiro e 10 dias no meio do ano. Eu falei, não senhora, eu vou tirar 30 dias em janeiro e no meio do ano eu vou tirar um final de semana e vou viajar. Vou visitar meu pai, eu vou fazer alguma coisa. Aí eles ficaram assim, né, meio que não foram contra, mas eu percebi que causou um certo desconforto, porque eles não têm essa cultura. Mas eu tive um problema, porque eu saí de férias esse ano. E aí, no afã da negritude, minha esposa e eu fizemos tranças no cabelo. Enquanto muitos mandaram mensagem e tal, com algumas palavras de Ficou lindo.
Não, algumas pessoas falaram da Lu, então ficou sensacional, pô. Nossa, ficaram lindos. Mas quem não gosta fala pelos cantos, né? Aham. E aí eu tive que administrar conflitos. E foi interessante, porque administrando conflitos, eu disse para eles o seguinte: olha, quanto mais vocês reclamarem, mais o meu cabelo vai crescer. Vocês precisam aprender a respeitar, não é nem o cabelo dos outros, não. É compreender que o meu estereótipo não forma a minha espiritualidade. Vocês precisam aprender isso. Vocês estão no século passado, que o pastor usava terno e no máximo tinha um bigodinho. Alguns ficaram muito contrariados, outros conseguiram compreender. Eu vou cortar meu cabelo em breve, não queria não, mas eu vou cortar que eu tô já cansado do cabelo grande. Mas por enquanto, todo culto eu chego lá e armo o Black Power, só pra poder ver a cara deles. Rapaz, eu não sabia o quanto meu cabelo incomodava até eu cortar, cara. Mas enfim, isso é assunto para outro podcast. É isso aí, pra uma outra pauta. Ele faz também aqui num ponto a diferenciação entre dominar e sujeitá-la, né? Porque Gênesis 1, Deus dá essa comissão à raça humana de dominar sobre a terra e sujeitá-la, que não quer dizer destruir, né? Que a gente já falou dessa visão do capitalismo para a terra, vê como um bem inesgotável, a fim de usar até acabar. Mas quer dizer cuidar, né? Adão era o jardineiro. Então o jardineiro ele não tem que explorar até acabar. Ele tem que cultivar. E ele vai dizendo no final desse bloco aqui que o nosso trabalho ele glorifica a Deus, ele é adoração quando o nosso cuidado com a terra reflete o amor pelo Criador. Olha só, né? Então se você faz algo ou seu trabalho, enfim, não reflete o amor ao Criador no seu trato com a terra, com o meio ambiente, com aquilo que a boa terra te dá, então é uma relação pecaminosa que você tem, que você desenvolve com a terra e com a natureza. Quando eu estava no ensino médio, o pessoal colou vários cartazes na escola, escrito assim: quem joga lixo no chão não tem amor no coração. E John Stott está falando isso aqui agora, ó. O cuidado com a criação refletirá o amor pelo Criador. Quer dizer, as tias estavam, milênios na frente. E a gente ria. Achava bobo, né? É. Assim, eu achei interessante ele abordando essa questão. E aí eu fui olhar umas traduções do texto. Tem uma tradução da Bíblia de Mato Soares. Ela não traz governar nem dominar, mas ela traz presidir, na ideia de uma cooperação, entendeu? E não de o homem estar, embora o homem seja coroa da criação, homem que eu digo ser humano, mas o contexto lá do original era de harmonia total entre todos os seres criados por Deus. O homem, tendo a imagem de Deus, ele presidiria as demais espécies criadas por Deus. Tanto que é essa visão apocalíptica, ou escatológica, perdão, que a gente vai ler lá em Isaías capítulo 11, no qual a criancinha vai brincar com a cobra, não vai ser picada pela serpente, essas coisas todas. De quê? De uma interação entre todos os seres criados por Deus, e quem está presidindo isso é a coroa da criação, mas não usurpando, não explorando, não acabando, não dilacerando a criação, mas sim fazendo com que todos esses que foram criados por Deus, eles se beneficiem, entendeu? Eu achei interessante essa tradução de Mato Soares, dessa capacidade que o homem precisa ter de solidariedade, sabe? De exercer. Aí eu vou lá em Heidegger, que vai trazer uma definição interessante: o ser no mundo com o outro. Essa é a essência. Eu só consigo ser alguém a partir do momento que sendo com o outro, sabe? A partir do momento que eu olho pro Vinícius, para a Léa, para você, e não vejo como mecanismos de exploração. A partir do momento em que eu olho para a Terra e não vejo como meio de exploração, mas sim como possibilidade de, claro, sobrevivência, mas uma sobrevivência na qual eu também me insiro
na construção dessa sobrevivência do outro. Entendeu? Então, não é uma ideia de governar. O homem é quem vai ditar tudo. A gente pode desmatar a Amazônia, a gente pode fazer um abate de tais animais, a gente pode... Não é isso. É a ideia da gente, através da imagem de Deus, que resta em nós ainda, a gente produzir um mundo que seja mais justo, mais igualitário, no qual essa produção possibilitará uma relação de harmonia entre todos os seres humanos e entre todos os seres criados por Deus. Assim sendo, vivendo para mim, vivendo para o outro, a gente encontra equilíbrio. Só que isso daí chega a ser Thomas More, utopia. Eu lembrei de um relato que eu li. Estou lendo um livro que conta a história do Brasil da perspectiva dos povos originários, dos indígenas. E aí, nesse livro, conta-se uma interação entre um ancião indígena e um português, que o ancião indígena queria entender por que os portugueses atravessavam todo o mar naquela situação difícil que eles passavam, porque eles chegavam quase mortos aqui, né, de fome, de doença, e se não tivessem sido socorridos pelos indígenas, que acolheram eles no primeiro momento, eles de fato morreriam. Então o ancião, o indígena, foi questionar, mas por que vocês atravessam todo esse mar, passam toda essa dificuldade? E o português vai dizer para ele, não, é porque aqui tem uma coisa muito preciosa para a gente, tem essa madeira aqui que vale muito dinheiro, e aí a gente vai conseguir juntar dinheiro e vai deixar para os nossos herdeiros. Aí o indígena, do alto da sua sabedoria, ele olha assim e fala, não consigo entender vocês, que parece que vocês não sabem que essa mesma natureza aqui, como a gente pensa, ela vai ser capaz de alimentar, de prover alimento para mim e para os nossos filhos, né? Então, essa mentalidade ocidental que a gente conhece, né, capitalista, que explora, que quer enriquecer, não faz sentido, né? Se a gente for parar para pensar. E os ancestrais indígenas já sabiam disso, né? E se a gente for ver, a graça de Deus já estava ali na sabedoria deles, enquanto os missionários que aqui chegaram para trazer o evangelho, a catequização, não tinham entendido isso ainda. A gente chega no ponto onde ele começa a falar das crises climáticas, crises ecológicas, e como que elas são tratadas, né? E não são tratadas de uma forma teológica. Ele traz aqui alguns agravos dessa crise, que é o crescimento populacional acelerado do mundo, que lá no ano de 1804, a população mundial chegou a 1 bilhão de pessoas, e no século XXI 6,8 bilhões, e a estimativa de que no meio deste século chegue a 9,5 bilhões. E só por curiosidade, a população mundial no momento que a gente está gravando aqui é de 8 bilhões. Então tem gente pra caramba nesse planeta. E outro problema que ele mostra da crise ecológica, ele chama de depleção dos recursos da terra. O que é isso? É o que o pastor Marlon já falou, que a terra vai perdendo as suas propriedades e entra no processo de desflorestamento e desertificação. Eu lembrei de uma aula de geografia que eu tive na faculdade recentemente, onde mostra uma plantação verdinha, né? E a fala é bem assim, parece que é uma floresta, mas é deserto. Porque justamente esse processo de plantio repetitivo, onde a terra não descansa, onde a gente vê na Bíblia, né, esse Shabá da terra que não é obedecido, o que acontece é a terra perder suas propriedades e ela vai morrendo mesmo, vai perdendo a capacidade de produzir. E ele vai falar das mudanças climáticas também. A gente vive um tempo onde isso tem acontecido, e eu lembrei do fenômeno do negacionismo, né, que
que nega o efeito estufa. Por exemplo, o Donald Trump, ele não acredita no efeito estufa. E, por outro lado, você tem uma adolescente, a Greta Thunberg, aí, tentando conscientizar os adultos que o mundo está acabando mesmo. E aí ele começa a falar de duas ONGs cristãs que tratam a questão do prisma teológico. O que chama atenção é que são só duas, e eu nunca ouvi falar de nenhuma dessas ONGs. Vocês conheciam essas ONGs? A Rocha e a Tear Found. Vocês já tinham ouvido falar Não. delas? Não. Nunca ouvi falar. Ele fala aqui também do descarte de lixo, Guto. Isso, descarte de lixo, que é um problema, né? É igual o Vini também já tinha falado mais pra trás. Porque o capitalismo tem a tal da obsolescência programada, que é aquele fenômeno que você compra um celular e daí um ano o software atualiza e ele começa a travar para você comprar outro. E aí, com todos esses problemas, e a gente não vê uma abordagem teológica decente da igreja. E eu queria encerrar já essa discussão perguntando para vocês o que de prático a igreja pode fazer para que a gente tenha uma postura que tenha a ver com a mordomia, com o mandato cultural, né, de cuidar, de preservar esse jardim de Deus. Eu acho, Guto, que infelizmente essa discussão sobre cuidado com o planeta Terra, ela acabou se tornando política. Não sei se vocês têm essa visão de que se você começa a falar que a gente precisa cuidar da terra, cuidar dos insumos da terra, ver como a gente, né, tem as criações de gado, que seja para matar, para a gente poder comer mesmo, galinha, enfim, animais para abate, e a gente fala sobre a gente repensar numa forma de que seja boa para o planeta, o pessoal já começa a levar a gente para um lado político, de que a gente quer sustentar diretores de ONGs que não faz nada, que ganha milhões para não fazer nada e tal. Vai para Cuba. É, exatamente. Eu falo isso porque eu já conversei, né? Isso, e a pessoa levou completamente para um lado, assim, totalmente político sobre isso, de que pessoas de ONG são péssimas, que eles não fazem nada, que eles Leonardo DiCaprio tá queimando a Amazônia. É, exatamente. Sim. Sabe? E eu acho que acaba que a gente se perdeu nisso, deixando essa discussão virar lado A e lado B, infelizmente, quando todos nós somos criaturas também de Deus e que todos nós dependemos do planeta tá bom pra gente sobreviver, né? Pessoas morrendo de calor, pessoas morrendo de frio, a água, né, escassa, e simplesmente as pessoas acham que isso tudo é alguém que está politizando para ganhar voto. Enfim, acho que, infelizmente, virou um lado A e lado B, e quando a gente toca nesse assunto, né, principalmente na igreja, vira uma discussão que não tem nada a ver. E é apenas sobre mordomia, cuidar da terra, que o Senhor criou com todo amor pra gente, pensando numa lógica maravilhosa. A gente até já falou sobre isso, né, quando a gente estava com o pessoal da ciência. Uma lógica maravilhosa pra gente poder viver aqui nessa terra, e a gente simplesmente destrói como se... Ah, não, tô nem aí, eu ganhei, né, aquele fato, né, tá ganhado, cheguei aqui, já tava assim, vou continuar. Infelizmente, eu acho que é realmente uma mudança radical que a gente precisa ter. Acho que desde as crianças a gente poder ensinar na salinha, quem pode, né, no culto infantil, porque, infelizmente... Eu acredito nas crianças, Laia, né? Eu acredito muito nas crianças. Quem já é idoso, quem já tá mais velho, mais carrancudo, é difícil a gente mudar a cabeça dessa pessoa, mas ensinar nas criancinhas, né? Não vamos jogar lixinho no chão, vamos jogar o lixo na lixeirinha, vamos descartar o lixo certinho, bonitinho, e para que a gente possa incutir na cabeça, né, da criança que está crescendo agora que Deus fez esse mundo, Ele fez esse mundo para você viver aqui, então vamos cuidar desse presente que Deus nos deu. E quem, né, joga lixo no chão não tem amor no coração. Vamos ter amor no coração. Isso aí. É interessante que eu conversava sobre isso com um casal no retiro, anos atrás, foi o pessoal de Maruípe, a igreja do Pastor Marlon. E a gente
tentava, antes mesmo de ter acesso a toda essa informação, já era uma inquietação que a gente tinha, e eu perguntei, mas como é que a gente consegue resolver esse problema? Aí o moço, que é criado na roça, vira e fala, agricultura familiar, cada um tem seu pedaço de terra, cria o que você vai comer e você resolve esse problema. Só que Ai, aí, que sonho. aí você está falando de uma coisa que não vai acontecer no Brasil tão cedo. Mas e o que a gente pode fazer para não terminar tão pessimista assim? Vamos salvar o planeta. Gente, esse podcast já falou de tudo, agora começou a querer falar sobre reforma agrária. Eu não queria usar essas palavras, senão eles vão chamar de comunista, né? Aí, não tô falando? Virou político. Daqui a pouco vão falar que o MST tá financiando a gente. O Marlon já falou aí, o governo é presidir. Eu só tava esperando ele falar que tinha que priorizar a família. Ele não falou. Ainda bem que ele não falou. Tava esperando aqui. Senão eu nunca mais seria convidado, né? Ai. Poxa. Mas aqui, falando esse negócio de política, um dos partidos, assim, quando eu morava no Rio, mais assim, ridicularizados na época que tinha campanha eleitoral, que não sei o quê, era o Partido Verde. E todo ano assim, de eleição, vinha o Alfredo Sirquis, ou tentava para prefeito do Rio, ou tentava para governador e tal, entendeu? E, esse Partido Verde, gente, ou esse pessoal é maconheiro, entendeu? Sabe? Aí você ridicularizava a proposta dos caras, e os caras queriam trazer conscientização. Isso lá atrás, eu tô aqui em Vitória desde 2011, entendeu? Então, lá atrás, que não era muito falado, assim, pelo menos a gente não discutia muito sobre isso, os caras já tinham essa conscientização e tentavam trazer essa conscientização para o ambiente acadêmico, para o ambiente político, e eram meio que ridicularizados nisso daí. Agora, assim, eu acho que como que a gente poderia, talvez de uma forma não pessimista, terminar, né, pegar o texto de Paulo em Romanos, no qual ele vai falar assim, olha, a criação geme como em douros de parto até agora, sabe? Mas ela aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. É fazer com que os filhos de Deus tenham consciência desse mandato cultural, entendeu? Dessa relação de ser um com o outro, sabe? De poder não explorar o outro, de poder não precisa explorar a terra, sabe? É você cuidar daquilo que Deus te deu. Só que trabalhar isso no universo cristão, sinceramente, eu acho mais, sem ser pessimista, eu acho mais difícil do que trabalhar, de repente, num universo no qual as pessoas não sigam a Cristo. Porque talvez você encontre mais consciência social, talvez lá fora, do que os daqui de dentro. Porque a teologia que permeia os nossos arraiais hoje, eu fui no terreno do inimigo e roubei tudo aquilo que ele me tomou, entendeu? Restitui, sabe? É para a direita, para a esquerda, por onde eu vou, eu sou abençoado. Ter. Eric Fromm tem um livro magnífico, Ser ou Ter, entendeu? Qual é a nossa essência? A gente é o que é ou a gente só é o que é pelo que a gente tem? Então é fazer esse pessoal tomar consciência. Somos filhos de Deus. Deus nos deu a terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Deus permitiu que a gente presidisse isso, para que todos nós, então, cuidássemos dela. E todos usufruíssem com equilíbrio essa terra que Ele nos deu. Acho que é isso, gente. Nós somos apenas mordomos, jardineiros nesse jardim aí. É isso. Então, bora caminhar para o fim, vamos despedir dos nossos ouvintes. Agradeço a você que ficou até aqui para ouvir essa troca de ideias, né, que a gente vai construindo juntos e se construindo, né, diante disso tudo que a gente vai aprendendo e vivendo e entendendo melhor com o que o outro ensina pra gente. Queria agradecer ao Pastor Marlon, obrigado por ter tirado esse tempo para ensinar um pouquinho pra gente, um pouco mais aí. Aprender. Valeu, cara. Seja.
aprender que é mais importante. E é isso, gente. Então eu me despeço com um abraço no seu coração. Um beijo no seu coração. Abração, galera. É isso aí, galera. Espero que vocês gostaram.